bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e para quem é novo, eu já adianto. Começa a seguir as nossas páginas, estamos em todas as redes e mais do que isso, todo dia tem um conteúdo novo, então não perca. E como eu sempre digo, eu tenho o privilégio de trazer pessoas que, neste caso, é uma das pessoas que Network me apresentou, então também vou explorar essa pauta. Hoje eu recebo Flávio Guimarães, ele que é formado em Engenharia Industrial e com um currículo repleto de experiências internacionais, com passagens pela Suécia, Holanda, Índia e Estados Unidos. Esse executivo, consultor, conselheiro, investidor e mentor que acumulou mais de 20 anos de experiência em liderança, atuando na Ericsson, Leroy Merlin, Philips e Thermo Fisher. Atualmente, ele comanda a Corning na América Latina e Caribe. Além de uma carreira sólida, ele é fundador, e eu já tenho aqui meu livro, porque eu não só ganhei o livro com dedicatória, da Escalada Corporativa, um projeto de mentoria digital que ajuda executivos a alcançarem sucesso no mundo corporativo. E da Pedra Negra Investimentos, que investe em projetos e startups no Brasil e no exterior. Flávio, muito obrigada por hoje estar aqui com a gente. Obrigado, Fernando. Prazer. Retribuindo a sua visita também no nosso Escalada Summit esse final de semana, né? Muito feliz de estar aqui. Eu que fico super feliz, mais feliz ainda por compartilhar com vocês. Eu digo que esse mundo de network nos apresenta tantas pessoas incríveis e muitas vezes, se a gente não está com a intenção de conhecer verdadeiramente, a gente não estaria aqui. Eu não teria tido o privilégio de estar com você no segundo Escalada Summit, então eu tenho certeza que esse papo vai ser, no mínimo, muito agregador para quem está nos acompanhando. E aí eu fiz aqui, ele já deu um bastidor, para quem não, né, eu já vim conversando um pouquinho com o Flávio, e ele disse assim, nossa, você fez algumas perguntas que nos outros podcasts eu não falei. Eu falei, ai, que bom, então eu fiz bem meu trabalho. Porque esse é meu trabalho, é te investigar um pouquinho e fazer perguntas que ainda não estão nas redes. Mas, olhando e o zoom aqui na tua carreira profissional, Flávio, o que aquele menino sonhador que eu já conheço, mas o que saiu planejado da tua vida profissional e o que você foi construindo frente às oportunidades? Bacana. Bom, para contextualizar um pouquinho para o pessoal, né? Eu nasci no interior de Minas, uma cidade pequenininha chamada Itaúna, e uma família simples, né? O meu pai tinha 10 irmãos, meu pai cresceu na roça, né? Então, estudou até a 4ª série, e daí ele conta, né? Com 11, 12 anos, começou a trabalhar na fundição da cidade, né? Então, naquela época, essas coisas podiam, né? Hoje, acho que nem pode mais. E minha mãe, ela era filha da dona Margarida do Correio. Né? Então, a minha avó era super conhecida, né? A família da minha avó super conhecida. A minha avó também é uma família simples, né? Meu avô era marceneiro, mas a minha avó trabalhava no Correio, então a cidade inteira conhecia ela, né? Minha avó era conhecida que ela ajudava as pessoas na cidade, né? Então, ela emprestava dinheiro, levava comida. Então, o pessoal ia no Correio, tudo consultar a minha avó. Então, Dona Margarida, ela era super conhecida. Morava na rua debaixo da igreja principal da Matriz. Então, era uma família simples, mas uma família bastante conhecida na cidade, né? A da minha mãe. E eu nasci nesse contexto. Aí eu tenho uma irmã, 2 anos mais nova. E meu pai era caminhoneiro, então até meus 12 anos de idade eu não convivi muito com meu pai. Meu pai aparecia de vez em quando, né? Então era uma infância assim que eu lembro de estar sempre esperando meu pai chegar, né? Sempre perguntando para minha mãe, esse final de semana o papai tá aqui? Né? E aí, às vezes, ela falava tá, às vezes não. Então, a cada 15 dias, às vezes, ele vinha. Depois, teve um período que ele ficou morando em São Paulo. Teve várias idas e vindas. A minha mãe veio para São Paulo, aí voltou para Minas. Meu pai tentou montar uma transportadora em São Paulo, aí não deu certo. Aí, depois, minha mãe falou para ele, não, agora eu não volto mais. Enquanto você não estabilizar... Que o sonho do meu pai era morar em São Paulo, né? Aí, até que, quando eu tinha 12 anos, ele já estava mais estável aqui, cuidando do galpão de uma transportadora da nossa cidade. Aí a gente veio para cá. E aí eu fui fazer colégio técnico. E aí foi planejado, né? Então, assim, quando eu tinha ali 14 anos, estava na 8ª série, meu pai me chamou um dia na sala, assim, a gente assistindo televisão, e ele falou para mim assim, o Favinho, né? Ele me chama de Favinho. Então, você tem que começar a trabalhar, né? Porque o ano que vem você vai concluir a 8ª série, você tem que começar a trabalhar, porque eu não vou dar conta de pagar a faculdade para você e para sua irmã. E como a sua irmã é mulher, eu vou pagar para ela.
E aí eu lembro de eu olhar para ele assim, né? Porque a gente era uma família simples, mas não faltava nada, nunca faltou nada para mim. A gente tinha uma vida, assim, uma classe média, né? Tranquila. E aí eu fui na cozinha, né? E falei com a minha mãe, papai falou que eu tenho que trabalhar, né? O que que eu faço? Aí eu pensei que ela ia meio que falar, não esquenta não, seu pai... Não, aí ela virou e falou assim, não, o seu primo, Daniel, fez colégio técnico, fez o Cefet em BH. Vê o que é isso, liga para ele, né? Aí eu lembro que eu liguei pro Daniel, o Daniel falou, não, colégio técnico, aí em São Paulo tem Escola Técnica Federal. Meu primo tinha morado em São Paulo um período com a gente, em casa, né? Que ele foi fazer estágio em São Paulo. E aí ele sabia também dos colégios técnicos lá, então ele me falou e eu fui atrás, né? E aí tava pertinho dos vestibulinhos, assim, eu fiz os vestibulinhos e passei, né? E comecei ali a minha carreira, eu digo, porque fazendo o colégio técnico, logo em seguida, no terceiro ano, eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a fazer estágio. Então, ali foi bem intencional, né? Começar a trabalhar mais cedo para poder ter um pouco da minha independência. E, principalmente, eu lembro que o maior drive era para poder dar orgulho pro meu pai, né? Eu queria que o meu pai tivesse orgulho de ver eu trabalhando. Então, o começo foi isso. Mas eu jamais esperei que eu fosse... Você vê, não tinha ninguém na família que... Primeiro que todo mundo de Itaúna. Sim. Né? Era só a gente aqui em São Paulo. Meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Não tinha nenhum familiar. Tinha poucas referências. As referências que eu tinha, ou trabalhava na roça, ou eram meus primos sapateiros, outro marceneiro. Então, não tinha muita... Eu tinha um tio que era contador, que era, assim, um dos mais bem-sucedidos. Ele era contador. Então, sabe, pô, o que é isso, contador? E o meu padrinho, minha madrinha, irmã da minha mãe, trabalhava no Banco do Brasil. Então, eram as referências. E aí, o meu pai falava muito assim, não, você tem que trabalhar em empresa boa. Né? Tá, o que é uma empresa boa, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio, eu ficava olhando as páginas amarelas e eu ia falando pro meu pai, pai, Siemens. Aí ele, empresa boa, filho, essa é boa, hein? Essa é grande. Philips, né? Ericsson, a Ericsson era perto de casa. E eu datilografei meu currículo e mandei, né, na época, no correio, para umas 20 empresas, olhando nas páginas amarelas. E aí a Ericsson me chamou para entrevista. E aí eu entrei ali na Ericsson e dali para frente foi tudo a escalada corporativa mesmo, né, que eu conto. Porque eu acho que eu fui descobrindo as possibilidades. Sim. Né? Então, quando eu entrei na Ericsson e vi que a Ericsson era uma empresa sueca, eu vi que tinha gente que pegava um avião e ia para a Suécia e voltava. E eu falava assim, caramba, quanto é que a empresa gasta pra uma pessoa pegar um avião, ir para lá, fazer uma reunião? Será que não dá para falar por telefone? Eu pensava, sabe? E eu falava, pô, quero fazer isso, quero pegar um avião e ir para a Suécia. Então, eu preciso fazer inglês. E eu ficava arrastando o inglês, sabe? Eu nunca estudei inglês na escola. A minha mãe, às vezes, me punha no inglês. Eu ficava 6 meses e parava. Eu gostava de jogar futebol, né? Até meus 14, 15 anos. E depois, quando eu entrei na Ericsson, eu disse, não, agora eu tenho que aprender esse negócio desse inglês. Aí eu estudava em casa. Eu lembro que eu tinha um objetivo, né? Então, daí eu me dedicava. Então, foi indo assim. O resto, não dá pra te falar que foi... Super planejado. Aí não sei o que você quer explorar e tal, mas assim, foi indo, foi abrindo possibilidade. Cada passinho que eu dava, né? É por isso que eu brinco que é a escalada corporativa. Cada passo que você dá, você enxerga um pouquinho mais longe. E daí você vê uma possibilidade. E daí eu ia agarrando as possibilidades, né? Eu entendi muito cedo o jogo que eu brinco, que eu falo, né, na escalada corporativa, que é o jogo de gerar relacionamento de valor, então ajudar os outros, sempre perguntando, né? Aí eu falo um pouco da base que a minha mãe e meu pai ensinaram, né? Então, minha mãe era uma pessoa mais humilde, assim, no sentido de mais tímida, mais introspectiva. Ela tinha medo do mundo. Ela era muito religiosa. Então, ela falava para mim que eu tinha que ser muito humilde. Que eu tinha que sempre servir os outros. Humildade acima de tudo na vida, filho. E aí, eu chegava de casa, né, do trabalho, e ela falava assim, e aí, você tá fazendo o seu serviço direitinho? Né, com aquele sotaque mineiro. E eu falava, tô, mãe. Ela falou, não fica parado. Se você estiver parado, perde mais serviço. Ela falava isso pra mim. E aí o meu pai, ele falava assim, eu falava, nossa, pai, lá na Ericsson tem uns caras que vão pra Suécia. Imagina que legal, né? Ah, mas deve ser difícil, né, pai? Nunca vou conseguir. Aí ele falava, por que você não vai conseguir? É só você treinar. O meu pai era um cara, né, de caminhoneiro, né? Então, um desbravador do mundo, não tinha medo, ele achava que o mundo, né, que ele queria conquistar o mundo, ele queria viajar, ele queria conhecer São Paulo, vir trabalhar em São Paulo. Então, meu pai tinha essa coisa aventureira, né?
Então, e aí ele me ensinava isso, ó. Ele falava assim, a vida só é dura para quem é mole, né? Então, Olha. todo dia acordava assim principalmente quando a gente mudou para São Paulo, eu lembro, São Paulo era frio, né? Tipo, essa época do ano em São Paulo, 10, Frio. 15 anos atrás, não, 25 anos, 30 anos atrás, era super frio. E ele puxava o cobertor e eu e minha irmã, a gente reclamava, ele falava, vambora, que a vida só é dura para quem é mole. Todo dia de manhã ele falava essa frase. Olha como é que essas coisas marcam a gente. Eu acho que essas duas, né, são os pilares, né? De gerar relacionamento de valor, servir os outros e resolver problema, né? Resolver problema cabeludo, enfrentar os problemas, ir para cima das oportunidades. Esse balanço que eu acho que me fez ir galgando, né? Ir crescendo na tua carreira. E você teve uma oportunidade que foi a oportunidade de assumir novos desafios fora até do país. Como que isso surgiu? Foi algo intencional, então, no seu crescimento profissional? Ou foi uma oportunidade e você falou, bom, como seu pai mesmo disse, agarra e faz acontecer? Não, a minha carreira, eu comecei fazendo estágio na Telesp, era órgão público na época, em 1997... 98 eu fiz o estágio, né? 97. E aí eu fiquei uns 7 meses lá e nessa de ficar mandando carta, né? Porque eu sabia que na Telesp não dava para efetivar, porque era um órgão público na época. Então, eu falei, eu tenho que entrar numa empresa privada. E a Ericsson era pertinho do colégio técnico, né? Era do outro lado da ponte da Marginal. E eu mandei umas 5 cartas para a Ericsson, né? Eu mandava não só uma, né? Mas eu falava assim, essa daqui eu vou mandar umas 5, porque é perto de casa. Essa daqui eu vou mandar 3. Então eu ficava já que eu vou mandar, já dispara o malote, né? E aí, quando a Ericsson me chamou, eu fui. E aí ficou bom, né? Porque ficou pertinho. Eu morava na Vila Maria, trabalhava na Vila Guilherme e estudava ali no Canindé. E aí eu dei muita sorte, porque em 98, 99, estava vindo as privatizações da telefonia e vieram os investimentos em telefonia móvel. Então, quando eu entrei, eu entrei na área de logística de telefonia móvel. Nós éramos 12 funcionários. O Rogério Yudi, que estava lá ontem, né? Ele era o gerente. Ele era o gerente, nós éramos 12 pessoas contando com ele. Quando teve o boom das privatizações e a Ericsson começou a ganhar contrato para entregar infraestrutura celular, nós fomos ali de 98 até os anos 2000 para mais de 400 funcionários na fábrica em São José dos Campos. A gente foi transferido para São José dos Campos. E como eu estava lá desde o começo, eu era o novinho, mas eles iam contratando as pessoas e eu ia ensinando eles a mexerem no SAP. A gente tinha feito eu peguei a implementação do SAP, a gente usava aqueles mainframes antigos. Logo no primeiro ano, assim, a gente implementou o SAP e eu fui treinado no SAP. E aí as pessoas novas entrando, então a área de logística cresceu para 40 pessoas. Aí separaram, criou a área de Order Management e Logística, depois produção. Então eu dei sorte de estar lá desde o começo. E a segunda sorte que eu dei foi que eu aprendi a falar inglês. Eu vi essa oportunidade. Quando começou essa leva das privatizações, vinha muito sueco para cá. Então, eles falavam inglês, né? E aí eu me virava ali tentando falar inglês com eles. A primeira economia que eu fiz na minha vida, eu peguei e fui para Alabama, nos Estados Unidos. Eu fui numa daquelas feiras de intercâmbio. Sim. E eu fui efetivado. E minhas primeiras férias na Ericsson, eu falei pro Rogério, eu vou tirar 30 dias, né? E que eu quero fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E eu paguei do meu bolso, fui para lá. E aí me dei uma boa alavancada no inglês, voltei. E quando eu voltei, começou mesmo esse boom. Então, eu dei muita sorte. E eu falo isso hoje também, né, para os meus mentorados, que você tem que olhar as indústrias que estão no começo da onda, né, de crescimento. Porque eu peguei essa onda de telefonia celular, aí acabei indo para a Suécia, e depois eu fiz o meu MBA, fui para a Philips na Holanda, e estava começando a transição de tecnologia para o LED. Peguei outra onda de nova tecnologia. Então, eu brinco assim, eu peguei 2 ondas que me levaram muito longe. Porque se eu tivesse entrado, se você entra no começo da sua carreira em indústrias que estão maduras ali, uma empresa que está, sabe, nada está acontecendo de novo, aí você não vai ter essa onda que vai te levar para frente, né? Então, eu falo isso para os meus mentorados. Olhem os mercados que a onda está começando, né? Porque você só vai escalar no mundo corporativo se a empresa estiver crescendo, estiver abrindo oportunidades, se tiver dinamismo dentro da empresa. Sim. Então, intuitivamente, né, eu aprendi isso, né? E daí, como eu comecei muito cedo, a primeira vez que eu fui para a Suécia, eu tinha 21 anos, eu cuidava de uma linha de produção e a gente tinha que localizar esses produtos que a gente importava.
Então, o meu chefe falou assim, ó, você vai para a Suécia, vai ficar lá 2 semanas, entender o que tem que fazer, vai ser um projeto de 6 meses. Eu fui para a Suécia, sentei com o gerente de projeto sueco lá. Tem uma passagem engraçada, né? Que eu chego na Suécia, foi a primeira vez que eu comprei um terno. Eu comprei um terno Colombo! na Lojas Colombo, exatamente. Minha mãe foi lá comigo. Marrom, né? Não, era um preto. Um preto. Na época, acho que eu comprei eu comprei 2 ternos. Um preto, um marrom, e comprei umas 3 calças. Minha mãe foi lá comigo. E aí eu cheguei na Suécia de terninho e tal, uma gravata emprestada do meu pai. Aí eu parado lá na recepção. Aí veio um sueco de bermuda, era verão na Suécia. E lá no verão eles trabalham de bermuda. Mas ninguém tinha te contado isso, aqueles né? tamancos, né, de sueco, sabe? O cara veio com um tamanco, uma bermuda, uma barbona. E ele foi na recepção assim, a recepção era gigante, eu tava sentado lá no fundo assim. E ele falou alguma coisa e saiu andando. E eu fiquei assim... Aí me deu um tino assim que eu corri assim na recepção. Aquele que é o Ulf Watts? Aí a moça, é. Aí ele falou, eu tô esperando ele. Aí eu meio que gritei assim, Ulf. Aí ele olhou assim, daí ele veio andando. Aí ele virou pra mim e falou assim, ué, mandaram o trainee do Brasil? Porque eu cheguei de terninho e eu tinha cara de 20 anos de idade. Nem barba eu tinha. E ele de bermuda, eu achei que havia um executivo sueco, né, de terno. Aquele choque cultural assim. E aí comecei a trabalhar com ele, e aí deu tudo certo nesse projeto. Esse projeto teve tanto sucesso que no fechamento do projeto veio o VP Global de Supply Chain da Ericsson e foi feito um fechamento no auditório da fábrica e eu estava sentado no auditório, nem fui convidado para sentar lá na frente. Sim. Aí eles apresentaram o projeto, no final acabou, beleza, eu estava voltando para a produção. Aí veio a Isildinha, secretária do Wellington, que era o nosso chefe da planta. Flávio, ó, o Wellington tá chamando você que é para almoçar lá no restaurante dele. Aí eu falei, caramba, né? Daí eu saí andando, ela me levou, e eu cheguei lá, tava o VP, o Wellington, o Ulf Watts, meu chefe. Daí eu sentei na mesa e o cara só ficou me perguntando. Porque ele falou assim, você que tava do outro lado do projeto? Aí ele perguntou pro Wellington, por que ele não tava no auditório? Porque eu era tão baixo escalão que não era pra estar, né? Você sabe como é que é a nossa cultura aqui, sim, né? Naquela época. Sim. Você estava agradecendo de estar no auditório, vendo, pelo menos. E aí esse sueco, já com a cabeça diferente, que lá na Suécia é diferente a cultura, né? Ele ficou muito interessado em mim e ficou perguntando. Eu no almoço, ele estava sentado assim, igual você na minha frente, lourão, assim, de olho azul, né? Um suecão alto. E perguntando pra mim, mas você, quantos anos você tem? Mas aí eu falei pra ele que eu fazia faculdade à noite. Aí ele, como é que você estuda à noite? Porque lá na Suécia não existe isso. E aí ele ficou tão assim, que ele falou assim, você tem vontade de trabalhar na Suécia? Eu falei assim, tenho. Você gostou da Suécia? Ele falou, você gostou da Suécia? Eu falei, gostei. Você tem vontade de trabalhar lá? Tenho. Aí eu vou pedir para um funcionário meu te convidar para um short assignment. Aí eu saí dali da reunião, né? Passou assim uns 4 meses, me liga na minha mesa assim um sueco, falando, ó, Flávio, aqui é o Sven Brown, o meu chefe, Robert Staffas, pediu para eu te ligar. Me fala o que você faz, que ele quer que eu te traga para cá para você ficar 6 meses aqui. Daí, com 21 anos, eu fui fazer esse short assignment na Suécia do nada. Tipo, tinha gente na Ericsson que ficou bravo com isso. Eu lembro que o VP de RH da Ericsson, que estava aqui em São Paulo, ele tentou bloquear isso. Porque ele falou assim, como assim? Como assim? Quem é esse cara? Sim. Porque, né, aí que eu brinco do negócio dos planos de carreira. Sim. Porque o RH lá em São Paulo tinha lá os talentos mapeados. Eu não estava mapeado. Eu tinha 21 anos, nem engenheiro eu era. Lá na fábrica, ninguém me conhecia. E eu meio que fiz um jump de tudo isso aí. E de repente o cara lá me convida e o VP do RH assim, como assim? Não pode esse cara aí. Não pode esse cara. E eu fui. Então, olha que doideira, né? Então, foi mais ou menos assim. E o curioso é que você traz vários traços, Flávio, que são traços que você trouxe ali da sua base, né? Da sua família, da sua cidade. E ao longo da sua trajetória, você trouxe várias vezes sorte, mas eu vejo muito merecimento, porque você corria atrás, né? Um pouco de dinheiro, você foi para Alabama fazer o curso, porque você sabia que o inglês era importante, você não negava desafios que surgiam na mesa. E o que os seus mentores, e aí não necessariamente gestores, mas pessoas, né? Que você olhava e falava assim, poxa, eu tenho que aprender isso. O que eles tinham e o quanto que eles, de fato, te desenvolveram nessa trajetória? É muito legal.
tem, né, esses mentores e assim, para mim, foram muitos meus chefes mesmo, né? Então, assim, Você teve a sorte de ter bons chefes. eu tive a sorte também de ter chefes Sim, ruins. sim, também ajudaram, né? Que eu brinco, que também te ajuda, Super. entendeu? Então, assim, mas tem algumas pessoas que, por alguma razão na vida, elas te levam para outro patamar. Sim. Então, primeira pessoa é o Rogério Ucci. Ele era um grande líder. Eu lembro que ele tinha 29, 30 anos, ele entrou na Ericsson como trainee, então ele pegou aqueles programas de trainee, né, que vai levando o cara assim na mão, né? Mas ele era um cara muito humano. Ele tinha um lado muito humano, assim, e japonês, né? Você viu ele lá? Sim. Eu lembro que eu sentava na mesa, ele punha a mão assim, numa caneta na mão. Tem que contar a história da caneta. E ele ficava girando a caneta na mão. E eu, imagina, 18, 19 anos, eu ia sentar na mesa dele, e aí eu ficava vendo aquele cara girando a caneta, eu achava aquilo incrível, assim, cara, como é que ele faz isso? E eu lembro que eu ficava tentando girar a caneta, não dava, sabe? Olha que coisa mais boba, né? Tipo, como que a gente impacta os jovens de uma maneira que você não tem noção. Mas teve várias passagens com ele, né, que ele me ensinou muito. Depois eu tive um cara, era o Paulo Maia, que era um cara old school, tradicionalzão. Ele era o nosso diretor de compras, quando eu mudei para compras na fábrica. E ele fumava cigarro, ele era meio, assim, agitado. E ele era meio doidão, assim, ele falava palavrão. E ele gritava. Mas ele era um cara paulado, assim, nas negociações com os fornecedores. Sim. Que eu ficava com medo, assim, sabe? Eu não sabia. E aquilo para mim era tão novo, mas me tirou da minha zona de conforto, de limite. Mas eu nunca quis ser que nem ele, sabe? Assim, tão doidão. Mas me mostrou um algo a mais, assim. Então, e ele era um cara legal também. Ele era um cara... Ele era um cara menos do lado humano. Não tinha esse negócio com ele. Mas me mostrou um lado agressivo que eu, menino de Itaúna... A minha mãe, quando a gente chegava na casa das irmãs dela, das minhas tias, eu lembro direitinho. Ela batia na porta, ela virava pra gente assim, eu e minha irmã, a gente olhava pra ela. Não pegue nada, não aceita nada. Quando te oferecer alguma coisa, vocês olham pra mim. Que eu vou falar se pode ou não pode. Era desse jeito. Olha. Então você imagina eu entrei na Ericsson, eu pedi licença. A Lídia falava assim, vai lá na área de vendas e entrega esses prazos aqui pro fulano. Aí eu ia, eu parava assim na baia, tinha a secretária, eu falava, bom dia, você me dá a licença de entrar aí? Aí ela, né? Tá, né? Porque não era normal aquilo, né? E aí eu entrava. Só que olha que engraçado, todo mundo conhecia quem era o Flávio, por causa disso. Sim, o garoto educado. Todo mundo achava engraçado. Eu não sabia. Sim. Mas eu fiquei conhecido. Então, aí o pessoal das células de trabalho, né, dos clientes, queria vir falar comigo. Queria que fosse eu o cara que olhasse o prazo para eles. Pequenas coisas, né, que você vai vendo assim, que ajuda, né? Então, imagina eu com todo essa autolimitação, vergonha, achava que eu era muito pequenininho. O Paulo me deu uma destravada nisso, né? Depois eu fui para a Suécia, que foi um cara que me levou, o Hans Wallin, né? A gente fez um baita de um trabalho aqui em São Paulo nós fizemos uma transformação incrível, que foi uma coisa que foi contra o que o corporativo estava fazendo. E ele era responsável por essa conta global. A Ericsson decidiu fazer uma terceirização de tudo que não era core, de materiais de instalação. Só que aqui a gente era referência em material de instalação, porque no Brasil, as telecoms, elas inovaram aqui no Brasil fazendo projetos turnkey. Elas queriam que a Ericsson, que a Siemens, que a Nokia não só fornecesse as radiobases, mas fizesse toda a infraestrutura. A gente tinha que cuidar de tudo. A gente tinha que comprar antena, toda a infraestrutura que não era core, a gente fornecia aqui. Então a gente criou essa capabilidade. E depois no mundo, a tendência virou essa. Então a gente era referência. Só que a Ericsson decidiu fazer uma parceria com uma empresa para terceirizar essa parte de
instalação. E veio meio goela abaixo. Então, essa empresa abriu aqui lá em São José dos Campos e a gente pegou toda essa parte de instalação e terceirizou para eles. E aí eu passei a ser o comprador que cuidava dessa conta. Mas só que era um desastre pra gente, porque aqui no Brasil, por causa de impostos, os custos aumentaram, o nível de entrega diminuiu, as áreas de vendas reclamavam muito. E eu fiz um business case apontando para a Suécia para a gente fazer o insourcing de volta disso. E eu tinha 25 anos, 23 anos. 23, porque foi antes do processo. E aí eu trabalhei com esse cara, o Hans Wallin. E ele gostou tanto do meu drive, e aí a gente fez esse insourcing, né? Isso virou uma discussão global. Enfim, e aí ele falou assim, cara, você quer vir trabalhar na Suécia comigo? Porque a gente está montando uma fábrica na Índia e a gente vai ter que fazer tudo isso que vocês fizeram aqui na Índia. E aí ele me levou para a Suécia. Foi ele que me levou, né? Nossa. E aí, esse cara, eu lembro, ele era meu chefe. E ele me chamava para correr. Porque eu sozinho na Suécia, o que você vai fazer esse final de semana? Pô, vamos correr? Aí eu encontrava ele, a gente ia correr. E ele era um sueco de 2,10 metros, assim. Ele tinha mais de 2 metros. A cada passada dele era 3 minha. Eu quase morria. Eu falei, mas eu tenho que correr com esse cara, né? Eu tenho que correr, eu que dei meus pulos. Então, essas corridas com ele falava da vida dele, ele virou uma referência mais profunda, assim, porque eu entendi a vida dele. Ele era solteiro, ele era um solteiro meio convicto, baladeiro. Ele tinha uns 40 e poucos anos. Então, ele me chamava pra balada. Era louco, era muito engraçado. E assim, então, eu tive outros também. Depois eu fui pra Philips por exemplo, olha que doido. Eu fiz o meu MBA e achava que ia ficar na Ericsson, né? Eu tava estudando sueco, aí me casei, levei minha primeira esposa pra lá. Eu ia me estabelecer na Suécia. Quando eu acabei o meu MBA, a Ericsson me fazia umas propostas que era quase o que eu ganhava. E eu ganhava pouco. Eu fui ganhando o salário mínimo sueco. Nossa. E aí um dia um cara falou assim pra mim, Flávio, você sabe que você ganha o salário mínimo sueco? Eu falei, não. Ele falou assim, pois é, cara, você agora tá fazendo um MBA, você pode ganhar o dobro disso aqui no mercado. Então... Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, por isso que eu já fiz umas 5 entrevistas aqui, todo mundo fala que gosta de mim, mas não me faz a proposta. Aí ele falou assim, por isso, porque quando entra o RH, todo mundo vê assim, pô, não dá pra fazer uma proposta, vai levar 2 anos. Aí que eu falo, né, do sistema de remuneração nas empresas, por isso que eu falo que ali eu aprendi que eu tinha que dar um salto corporativo, tinha que sair da Ericsson. Sim. E esse cara que era da Ericsson falou pra mim assim, faz o seguinte, cara, sai da Ericsson, daqui 2 anos você me liga que eu te trago de volta. E eu fiquei arrasado, assim. Arrasado. Porque meu sonho, pra mim, eu ia aposentar na Ericsson. Sim. Mas aquele cara me ajudou muito, né? Porque ele me abriu um olho, porque senão eu ia, pô... E aí, faltavam 2 meses pra eu me formar no MBA. Eu não tava procurando emprego fora. Olha que ingenuidade, né? Eu tinha 26, 27 anos. O Hans pagou 1/3 do meu MBA. Então, assim, eu tinha uma gratidão pela Ericsson. Eu não vou sair da Ericsson. Aí eu comecei a mandar currículo. Aí um headhunter da Philips me chamou para ir fazer entrevista na Holanda. E eu conheci um cara chamado Art de Winter. Esse cara parecia o Lex Luthor. Ele era um holandês totalmente careca. Igualzinho o Lex Luthor. E meio misterioso, assim. Ele tinha uma voz rouca. Aí eu fiz a entrevista para uma posição... Voltei para a Holanda, falei para ele que eu não queria, porque era uma posição de compras. E eu queria fazer uma transição para ir para mais marketing e vendas. E esse cara, não sei o que ele viu em mim. Ele falou, não, então peraí que eu vou ver aqui. Aí ele achou uma outra posição que fazia parte de um programa de desenvolvimento de talentos globais da Philips, que eu iria começar numa área onde eu tinha experiência, eu iria rotacionar. E aí ele me chamou para fazer um assessment para esse programa de executivos. E eu passei no assessment, e ele me fez essa proposta para vir. E eu falava para ele assim, putz, mas eu tenho medo, porque eu tô aqui na Suécia, eu vou voltar, eu tô com a minha esposa aqui. Depois você me promete rotacionar, você não me rotaciona. Eu falei para ele, sabe? Eu fui honesto com ele. E ele falou assim, eu tô te falando, eu tenho 30 anos aqui. Aí ele falou assim, sabe o CEO de lâmpadas? Fui eu que contratei. Sabe o CEO de luminárias? Fui eu que contratei. Então ele era meio que um mago, assim, né? Aí eu confiei nele, né? E falei, tá bom, vou. E esse cara, ele me dava muito toque, assim. Ele me acompanhava e ele falava assim, tá vendo essa posição aqui? Isso aqui vai abrir, isso aqui vai acontecer. Você tá indo bem. Então ele me dava muita força. Ele foi um coaching para mim dentro da Philips. Eu já estava na Philips.
E aí acabou que deu certo. Ele me rotacionou para a área de marketing. Eu fiquei por 4 anos em desenvolver luminária de LED. Eu entrei no time de desenvolvimento de luminária de LED. Ele me colocou como secretário do time de liderança do CEO. Nossa. Eu ia para todas as reuniões. Você tinha acesso a todas as informações. Eu sentava do lado do CEO, era o Rido Fredericks. Aí acabava a reunião, que era uma reunião mensal de liderança. Eu ia para a sala com ele, passar se eu tinha tomado todas as notas da agenda. E ele perguntava para mim assim, eu lembro direitinho, né? Que uma vez ele perguntou para mim assim, o cara de vendas estava literalmente enrolando ele. Porque a gente começou a ter os produtos de LED e vendas resistia. Tudo que é novo, né? Sim. Vendas queria continuar vendendo as luminárias tradicionais. E ele, né? E aí ele virava para mim e falava assim, Flávio, você que está aí desenvolvendo as luminárias, o que você acha disso que ele falou? Aí eu virei para ele e falei assim, Rido, eu vou te falar sem filtro. Esse cara tá te enrolando. Porque eu vou nos clientes, os clientes querem LED. Só que os vendedores têm medo porque eles não conhecem o produto. Então eles ficam na zona de conforto. E ele falou assim, o que você acha que tem que fazer? Eu falei, eu acho que a gente tem que melhorar a comissão para LED. Por que você não cria um programa de comissionamento? Se o vendedor, na hora que ele vende uma luminária tradicional, ele ganha 3% de comissão, dá 5% para LED. Sim. Eles vão querer vender LED. Ele olhou para mim assim e... Na outra reunião de leadership, já foi apresentado o sistema de comissão e eu não fui envolvido. Eu dei só a ideia. Eu dei a ideia Alguém e saí. Eu entro na outra reunião de liderança, tô lá, aí vem o cara de vendas com RH e eles apresentando um novo sistema de comissionamento para LED. Na hora que eu olhei para ele assim, e ele olhou para mim, o Rido Fredericks, ele olhou assim para mim, deu uma risadinha assim, e eu olhei para ele, eu me senti tão grande naquela reunião, e essas coisas mudam você de patamar. Super. Porque ele não me falou nada. Sim. E eu acho que de propósito. E aí, na hora que a gente saiu e foi pra sala dele revisar, eu olhei pra ele, eu não acredito, você fez a... Ele falou assim, eu fiz, você não falou que tinha que fazer? E aquilo me mudou de patamar. Imagina. Eu saí da sala dele, assim, com o peito estufado, parecia um galinho, né, de briga, né? Aí eu falei, agora ninguém me segura nesse negócio aqui. Depois que eu dei essa ideia, implementaram. Então, sabe, essas coisas mudam você e são pessoas... Sim. Que fazem isso com você. São líderes que te fazem mudar de patamar. Então, eu dei uma sorte, sim, de... Você falou de sorte, tem sorte. Sim. A sorte é oportunidade com preparo, né? Então, assim, se você tá preparado, com gana, você não tem medo, e aparece a oportunidade, é sorte. Ali deu sorte. Então, eu dei algumas sortes. Algumas sortes. E tem uma história muito bacana, que eu já te ouvi contar, que é a história da transição. Então, existia ali a possibilidade de você se tornar o número 1 ali da Philips. E ali eu queria muito aprofundar os momentos em que não só de sucesso a gente quanto líder, né? E como a gente tem que ter o olhar também para as nossas oportunidades. Porque com o passar do tempo, existe uma palavrinha pequena que é o ego, né? Que a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a gente vai tendo certeza que nós somos e nada somos, estamos. Mas eu queria que você contasse essa história, essa virada, né? Em ser o primeiro, aquela disputa, e de repente você se viu com um plano de desenvolvimento importante ali. Então, era legal, né? Porque lá na Holanda, eu fui ganhando confiança, mas acho que porque eu estava na Holanda e eu achava os holandeses muito melhores do que eu, né? Eu ainda mantive esse pilar forte da humildade. Até o Art de Winter, né? Que era o cara do RH, sabe esse negócio que eu criei do capital político, potinho do capital político, potinho do capital técnico? Um dia ele me chamou para uma reunião e ele falou para mim assim, ó, você precisa começar a queimar umas fichas. Eu falei assim, não estou entendendo, o que você está falando? Você estava numa reunião onde o pessoal de indoor, eu era responsável por iluminação outdoor, e o pessoal de indoor me chamou para uma reunião porque eu tinha implementado uma linha de estratégia para a parte de controles e automação de luminária outdoor, que era baseado em IP, que era baseado... Basicamente, eu falei assim, gente, não vamos inventar a roda, os postes ficam na rua. A gente tem que conectar as nossas luminárias na rede celular, porque 90% dos postes celulares vão estar cobertos com uma rede celular. E a gente está inventando aqui um sistema proprietário que vai usar o fio da rede. O mundo vai virar celular, tudo vai se conectar através de SIM cards. E a gente começou a ir nessa direção. E o time de indoor também estava querendo criar um sistema de automação proprietário.
E eu falava nos corredores, vocês são loucos, vocês têm que usar IP, tem que ser IP, é tudo internet, é tudo Wi-Fi. As nossas luminárias têm que conectar com Wi-Fi. Pô, eu falava, mas daí não tem valor, tudo vai virar... Mas é isso, não adianta, não vai ter valor. O valor não está aí, o valor vai ter nas aplicações que a gente vai criar em cima da infraestrutura. A infraestrutura já é da Cisco. Me chamaram para uma reunião. E ele ficou sabendo, e eu fiquei meio tímido nessa reunião. Aí ele me chamou na sala dele e falou assim, você precisa começar a queimar fichas. Como assim? Porque veio uma pessoa me falar que as ideias que você estava trazendo eram muito boas, mas que diante da pressão ali de todo mundo, você ficou quieto. Você não defendeu a sua ideia. E isso você tá com um potinho de moedinha que tá cheio de moeda. Porque todo mundo olha para você aqui, tudo que você faz, você tá pondo moeda nesse potinho. Tem hora que você precisa... Ele falou para mim, você precisa quebrar o pau. Você precisa levantar sua voz, você precisa se impor. Mesmo que você brigue com alguém, aí você vai perder umas moedinhas, mas o seu potinho já tá cheio de moedinha. Foi daí que eu criei o negócio do potinho do capital político e do potinho do capital técnico. Tá bom. Então, assim, olha que... Que insight. Que insight que ele deu. Super. Só que eu mantinha a humildade. Aí, voltando para sua pergunta. Quando eu fui chamado para voltar para o Brasil, o VP de Emerging Markets, né, falou, agora você tem a sua última rotação, então você trabalhou lá em supply chain compras, agora, depois marketing, desenvolvendo produtos, agora você tem que ir para o comercial. Eu tenho uma posição na Espanha e tenho uma posição no Brasil. A Espanha estava naquela crise, né, da época de 2008, ali, começou em 2008, né, foi até ali 2010, 2011, e era um mercado já meio maduro, né? E ele me falou que aqui na Philips do Brasil, a Philips estava 8 anos sem dar lucro. Porque a Philips, na época do apagão, quando migrou para lâmpada fluorescente, a gente tinha fábrica de lâmpada incandescente aqui. Então, a gente tinha um legado que acabou tendo que ser fechado a fábrica e a gente não conseguiu ganhar o mesmo market share de lâmpadas fluorescentes. Os chineses entraram muito aqui, então aquilo atrapalhou muito a Philips. E a Philips estava tentando se recuperar daquilo. E ele falou, o foco é a gente entrar com soluções profissionais, que a gente não está conseguindo entrar lá, entrar com LED e você pode fazer parte disso. E eu achei, é a maior bucha que tem, eu vou para onde tem problema, né? Eu falo, tem cabeludo. que para onde tem problema cabeludo. Só que quando eu vim pro Brasil, eu achei que eu era o cara. Porque daí era tudo brasileiro. Esses brasileiros eu conheço. E eu fiquei 8 anos na Europa, conheço todo mundo lá, então agora eu vou fazer o que eu quiser fazer aqui. E eu fiz o que eu queria fazer. E foi um sucesso. A gente triplicou as vendas, a gente montou uma fábrica de luminária, penetramos no mercado. Eu assumi a América Latina, triplicamos a América Latina, levamos de 30 milhões de euros para 104 milhões de euros em 2 anos e meio. Eu era o cara. Então, assim, o cara falava, eu entrava numa reunião, o cara não queria fazer o que eu queria, eu ligava pro chefe dele na Holanda. O meu CFO era o René Van Schoten. O René Van Schoten era o CEO de lâmpadas. René, o nome dele, esqueci o sobrenome dele. Ele era um alemão que estava aqui e ele ficava louco comigo. Porque eu ligava direto pro CFO de luminárias. Eu falava assim, eu não vou fazer isso aqui que tem que fazer aqui, porque eu preciso apertar um pouco a margem, mas eu vou entregar a margem. Então, e aí ele ficava louco comigo. Tinha um diretor de canal de distribuição que, às vezes, os distribuidores dele competiam comigo nos projetos, e aí eu descia a lenha nele. Assim, eu era um trator, né? Mas eu achava, né, que agora eu posso fazer isso, né? Eu ficava lembrando do Art the Winter, tô queimando todos os meus potinhos. Qual foi o problema? Que eu queimei todas as minhas moedinhas, né? Você pegou e falou, agora eu vou usar tudo de uma vez. Então, quando o nosso CEO era um francês, quando a Philips decidiu fazer o spin-off, né, da unidade de iluminação, ela começou a enxugar bastante, né? Quando a empresa vai fazer o spin-off, ela enxuga, né? Porque ela estava tentando fazer uma venda da unidade de lâmpadas, porque a Philips tomou uma decisão de só ficar em healthcare. Já tinha vendido a unidade de televisores, né, de consumo, ia vender o light e ia ficar só com healthcare. Eles cortaram a posição que eu tinha, né, de líder de luminárias para a América Latina, ia ter só uma pessoa de Américas. Tá. E aí eles iam ter 2 pessoas de Américas, ia dividir indoor e outdoor. E eles me convidaram para ser o cara de outdoor Américas. Só que o que eu queria de verdade era virar o CEO Philips Brasil. Sim. Então, o Lohan um dia me chama na casa dele, no flat dele aqui em São Paulo,
Mas você já estava com a expectativa setada que... Não, eu não estava com expectativa, porque ninguém sabia que ia ter essa mudança, né? A tá princípio, o Lohan ia ficar uns 5 anos aqui, e ele estava há 3. Tá, Então, ele me chamou na casa dele, ele que estava sabendo que tudo isso ia acontecer. tá bom. Ele me chamou na casa dele e me contou, ó, a gente vai ter o spin-off, a Philips está pedindo para todos os expatriados voltarem para os seus países para reduzir custo, então eu vou ter que voltar para a França antes do previsto. E com isso eu tenho que apontar um CEO da Philips Brasil e o novo CEO Philips Latinoamérica. O Latinoamérica vai ser o Sérgio Villalón, do México, que já era esperado, era um cara mais sênior, era um cara que já estava na Philips há muito tempo. E o CEO Brasil, eu vou apontar o Renato Carvalho, que era o diretor de supply chain. E eu tô te falando isso porque eu sei que você tinha expectativa, né? E você, o que você fez aqui é extraordinário, porque o seu canal é o canal que mais deu resultado, é o canal que mais cresceu em vendas, é o canal que está dando mais lucro. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha gross margins em torno de 20%, 22%. Eu entreguei com 50%, 52%. Triplicando as vendas. Então, assim... E aí ele me contou o que estava acontecendo. E aí eu fiquei assim, né, quieto. E ele falou assim... porque se eu te apontar como CEO, ou o pessoal, né, do time de liderança, metade vai pedir demissão, porque não consegue olhar para você, que você brigou com eles tudo. E a outra metade, você vai ter que mandar embora. Aí eu lembro que ele falou isso, você deixou um rastro de sangue, você fez muito bem, e todo mundo lá dentro do seu time, o seu time, você é um grande líder. Mas os seus pares, você é um trator, cara. Você brigou com todos eles, cara. Quantas vezes que eu te avisava, eu chamava você, Flávio, vai com calma, Flávio. Envolve mais os seus pares, entende o lado deles. Eu entendo o seu, mas entende o lado deles. E eu saía da sala dele falando assim, pô, se o Lohan não me apoia, ele sabe que eu tô certo. Eu tenho razão, pô. Aquela, né, falta de maturidade. Eu também tinha 30 e... Em 2015 foi isso, né? 30 e... Quantos anos eu tinha ali? 36 para 37. E ali eu tive um tombo na minha escalada, né? Foi a primeira vez que... Lembra aquilo que eu fui falando assim? Que você sobe um pouquinho e vê novas possibilidades. Então, à medida que eu estava ali entregando muito resultado... E eu cometi uma falha também, assim, de nunca claramente estar nas minhas conversas com o Lohan pedindo feedback dele no sentido assim, Lohan, eu quero o seu lugar, eu quero ser presidente do Brasil. Tô indo bem? Sim. Eu nunca fiz essa pergunta para ele. Então, porque se eu tivesse feito essa pergunta para ele, mostrado intencionalmente que aquela era a minha expectativa, mas eu achava que era tão natural, vai ser muito natural isso aqui. Eu tô bombando aqui, sim, né? Então, mas aquilo foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu lembro que eu desci do prédio dele e a minha esposa tinha levado eu de carro, porque era um domingo de manhã, ele me chamou, pra tomar café da manhã na casa dele. Ele nunca tinha nem me chamado pra jantar com ele. Que dirá tomar café da manhã no domingo. Eu devia ter visto algo errado, né? Tem alguma coisa, né? Coisa boa não deve ser. Daí eu lembro que eu saí andando, né? Do Itaim, eu morava lá em Santo Amaro. Eu saí andando. Uma hora. Eu falei assim, mas por que eu tô andando? Eu não tô nem na metade do caminho de casa. De tão atordoado que eu fiquei, assim. Só que o que eu acho que eu fiz bem ali? Eu falei assim, cara, a culpa foi minha. A culpa não é de ninguém. Né? Então, eu fiz errado mesmo. Poxa, eu esqueci do pilar que a minha mãe me ensinou da humildade. Por que eu fiz isso de errado? Eu lembro que no outro dia eu cheguei no escritório, chamei o Renato, apertei a mão dele, falei, cara, parabéns, o Lohan me contou ontem, né, que vai te anunciar como CEO. Ele ficou meio assim, né, achando como é que ia ser minha reação. Eu falei para ele assim, cara, conta comigo, eu continuo aqui trabalhando firmemente para você. Mas eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim, cara, me explica o que você fez, assim, o que você faz de diferente do que eu faço aqui? E aí ele me falou que também tudo vai se juntando para juntar a metodologia que eu criei da escalada. Ele falou para mim assim, cara, uma coisa que eu sempre fiz aqui, Flávio, foi assim, eu marco reuniões com... Lembra que eu marcava reunião com você e eu te perguntava assim, como é que eu te ajudo mais? E o Renato realmente, ele marcava reunião comigo porque ele era o diretor de supply chain, então tinha uma parte do time dele que era supply chain para o meu canal. Sim. E ele tinha o supply chain para o canal de distribuição, o supply chain para o canal de consumo. Então, a gente era 3 diretores comerciais, ele, o CFO, TI, RH, né? Então, ele fazia reunião com todos perguntando, e aí, e como é que eu te ajudo mais aí na sua área? Daí que surge o método que eu fiz do mapa de stakeholders, porque ele mapeava bem os stakeholders e fazia as perguntas mágicas, né? Como é que eu tô indo?
o que eu posso fazer melhor e como é que eu posso te ajudar mais. Ele fazia isso. Então, surgiu desse papo com o Renato. Quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, cara, eu não faço nada disso. Eu fico só olhando pro meu canal. Eu olho, né, dos meus chefes pra baixo. Mas eu não olho pros meus pares. Meus pares, pra mim, são problemas que eu tenho que resolver, entendeu? Era assim que eu lidava. Aquilo foi um aprendizado que mudou minha vida, né? Então, eu só hoje sou presidente da Corning porque eu entendi isso, né? E entendi esse conceito de liderança 360 graus. Você tem que liderar não só quem está embaixo de você, mas seus colegas e os seus líderes também. Então, me caíram várias fichas a partir desse tombo, né? Sim. Então, você está na escalada corporativa, você tomei um tombo, né? E eu brinco que, às vezes, você pode tomar um tombo e cair lá embaixo e morrer. Sim. Eu tomei um tombo, mas a cordinha me segurou, sabe? Quando aquela cordinha de segurança? Essa cordinha de segurança foi o Lohan, foi esse feedback do Lohan. Ele me derrubou, né? Não foi ele que me derrubou, mas ele me deu... Ó, segura na corda aí. Vou te dar uma corda pra você segurar. E aí eu caí, mas com aquela corda eu aprendi. E fui fazer diferente. Aí teve uma série de coisas que aconteceu, que não deu certo, deu para os Estados Unidos. Também um momento pessoal, meu filho tinha acabado de nascer. A minha ex-esposa estava super bem na carreira, ela é advogada, e advogado para ir para fora, né? Porque eu ia ter que ir para os Estados Unidos. Sim. E aí surgiu a Thermo Fisher no meio do caminho. Eu brinco que Deus, né? Meio fanfarrão. Eu recebi uma ligação da Thermo Fisher. E eu meio que vi uma oportunidade assim, putz, quer saber? Acho que é melhor eu ir para uma outra empresa, como uma folha em branco, para eu tentar arrumar esses meus erros. E foi muito legal, porque daí eu me mudei para a Thermo Fisher e pude, né, trabalhar melhor as relações. Tanto é que a Solange era uma par minha, né? Olha só que legal, né? Ela era uma par minha e hoje a gente é parceiro, né? Na escalada. Então eu acho que eu tomei mais cuidado, né? Com essa coisa. Veio um dos maiores insights que eu fico para o público aqui. Lembra, né? Que se você quer ser o chefe amanhã, os seus pares de hoje vão ser os seus liderados. Então, olha como é que eu não tive esse insight. Super. Então, se você não cuidar dos seus pares hoje, como é que, quando você for promovido, eles vão olhar para você e falar assim, poxa, realmente faz sentido ele ser hoje o nosso líder. Super. Porque ele cuidava da gente, ele perguntava como é que a gente estava, ele era um cara legal, ele me ajudava quando eu precisava de algo na minha área, que muitas vezes talvez fosse de encontro com aquilo que era bom para a área dele, né? Sim. Porque a gente tem que entender isso também, né? Quando você você é diretor de logística e eu sou diretor comercial, as nossas cadeiras são conflitivas. Muito. Porque eu, como diretor comercial, quero atender o meu cliente com prazo de 2 horas. Então, eu quero ter estoque de tudo. Sim. O diretor de supply chain, ele tem a meta de não ter estoque, né? De reduzir o capital empregado da empresa. Então, é conflitivo. Então, como é que você gerencia isso de uma maneira saudável, que você cumpre com seus objetivos como diretor comercial e ajuda o seu diretor de supply também a cumprir os dele? Sim. Quando você começa a ter esse mindset, você já está sendo líder. Né? Você está sendo líder ali dos seus pares. Então, esse foi um grande aprendizado. E teve um outro que você trouxe, que também fica como uma grande dica para quem está nos ouvindo, é a questão da gente colocar qual a nossa ambição, né? Você trouxe, eu nunca cheguei e falei para o meu presidente da época, eu quero o seu lugar. E isso acontece muito, a gente entende, ou quase que subliminarmente, a gente acha que a empresa está entendendo o que a gente quer. Poxa, mas eu estou trabalhando super, estou gerando muito resultado, é óbvio que eu quero. Não é óbvio, né? Muitas vezes não é óbvio que você quer uma promoção, não é óbvio que talvez você não esteja numa cadeira de liderança e você almeje isso. A mesma coisa ao contrário, olha, eu tenho zero vontade de ser líder. Então, conte isso para a empresa também, porque creio eu, né, na grande maioria das empresas já tem uma carreira em Y e você pode seguir. E um outro que você trouxe o nome da Sol e eu te introduzi falando, né, eu só estou hoje aqui graças ao networking. E o networking para você sempre foi algo que você colocou com intenção ou ele foi surgindo e você foi percebendo a importância de manter esse contato? Não, também não. O networking, para mim, nunca foi intencional, mas eu dei uma sorte gigante de ter minha mãe, lembra? Falando, pede mais serviço. Né? Pede mais serviço. Porque quando você tá dentro da empresa e sempre com essa mentalidade de pede mais serviço, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer mais? Então, eu sempre fiz isso de maneira muito natural. Então, criei relacionamentos muito sólidos de pessoas que gostavam muito de mim. Sim. Então, quando eu era mais novo, assim, eu era muito querido por todo mundo. Isso é uma coisa que hoje eu vejo, assim, que eu nem sabia, né?
depois, quando eu, né, cheguei no topo, eu não ligava muito para isso, não. Eu queria gerar resultado. Então, ali E aí, eu fiquei muito na bolha das empresas que eu trabalhava. Então, quando eu voltei para o Brasil na Philips e depois na Thermo Fisher, eu também, na Thermo Fisher, eu vivia só Thermo Fisher. Sim. E aí, quando, né, meio que se encerrou meu ciclo na Thermo Fisher, depois de 5 anos, a Thermo Fisher foi uma experiência muito boa para mim, mas eu não era muito feliz lá. Eu não tinha um fit cultural com a empresa. E eu peguei uma divisão, que era uma divisão que também não era mais core da empresa. A Thermo Fisher, ela surgiu como uma empresa de instrumentação analítica, mas ela foi migrando ao longo dos anos. Um ano depois que eu entrei, a Thermo Fisher fez uma grande aquisição de uma empresa chamada Life Technology, que era maior que a Thermo Fisher. Tinha mais faturamento que a Thermo Fisher. E era uma empresa de life sciences, de saúde. A partir dali, todas as aquisições que a Thermo Fisher fez foram na área de saúde. E eu entrei numa área de instrumentação analítica que era mais industrial. Então, essa divisão, ela estava sendo divestida, né? Desinvestida. Uhum. E quando eu entrei lá, então, foi só a reestruturação que eu fui fazendo. A minha divisão foi só diminuindo. Eu entrei lá, a gente tinha 5 unidades de negócio, eu entreguei com 3 unidades de negócio. Eu entrei lá faturando 90 milhões de dólares, entreguei faturando 42 com um budget para o ano seguinte de 35. Então, estava caindo. Tá. Então, foi um negócio muito ruim para mim, porque eu gosto muito de trabalhar cliente, canal de venda, produto, eu gosto de crescimento, né? Então, era só olhar curto prazo, reestruturação. Chegou uma hora que poxa, tem outra divisão para tocar aqui dentro. Sim. E não tinha, né? Então, eu tive que entender aquilo e falei, tá, tenho que fazer outra coisa. Agora eu me perdi um pouco aqui. Não, mas você estava contando que aí, quando você entrou na Thermo Fisher, você começou a olhar ali aspirações do que você queria. Era de network, desculpa. Então, eu fiquei muito naquela bolha da Thermo Fisher. E aí, quando eu botei a cabeça para fora, eu falei assim, tá, então eu tenho que fazer outra coisa. Tenho que sair da Thermo Fisher. Eu comecei a olhar o meu networking no Brasil. Tá bom. E aí, eu tive um choque de realidade. Você ficou muito tempo fora. Porque eu fiquei 8 anos fora do Brasil. E isso é ruim. Assim, né, a gente até discutiu isso no painel. Lembra que teve uma pessoa que perguntou lá da dificuldade que ela teve de voltar para o Brasil. Então, assim, é muito legal a gente morar fora do país, ter uma experiência internacional, mas o preço que você paga é que você tem um gap de mercado, né? Então, eu tinha um gap de mercado, quando eu voltei pela Philips e era indústria de iluminação, que é muito específica. Então, eu tinha um baita network dentro da indústria de iluminação com os clientes, com os lighting designers, com os distribuidores, mas daí eu migrei para a indústria de instrumentação analítica. E aí, o meu networking era em siderúrgica, era as siderúrgicas daqui do Brasil, as empresas de cimento, Votorantim, que eram clientes, as mineradoras. A gente tinha muito negócio fora do Brasil, então eu viajava muito para o Chile, para o México, para a Colômbia, para o Peru. E isso também era ruim, porque daí quando eu queria sair da Thermo Fisher, qual que era o meu network aqui no Brasil? E aí ali eu tive um choque de realidade. Foi daí ali que eu comecei a falar assim, poxa, eu tenho que ser mais intencional. E aí eu estabeleci um plano. Eu falei, tá, então eu percebi isso em 2018. Então, eu falei assim, tá, então eu vou ter que segurar um pouco mais aqui, enquanto eu construo uma rede fora. Aí, eu entrei para dentro do Lead Futuro, que é um grupo, né, de networking. Eu entrei para o Anjos do Brasil, para o Grupo Anjos do Brasil, porque eu comecei a querer olhar startup, né, estava muito forte essa coisa de empresas digitais, plataformas de software, startups. Eu entrei na Anjos do Brasil para poder ficar vendo pitch de startup, ver se eu também investi. Foi aí que eu criei a Pedra Negra Investimentos, né? Hoje já tem, desde 2019, né? Praticamente 4, 5 anos que eu invisto em startups. Eu entrei na Bossa Invest, também em volta de investimentos em startup. Isso me abriu muito essa área de investimentos aqui em São Paulo, Private Equity. Comecei a conhecer gente de Private Equity. Então, eu comecei a ampliar meu networking fora da bolha da Thermo Fisher. Sim. E comecei a fazer mais intencional nisso também, de olhar, poxa, deixa eu ver meus amigos se formaram comigo, onde é que eles estão, deixa eu resgatar aqui alguns amigos, ver onde é que eles estão, deixa eu fazer a lição de casa. E aí, através do meu networking, uma pessoa do Lead Futuro me chamou para fazer um projeto de M&A. Ele tinha um escritório de turnaround, de reestruturação e de M&A. Aí, eu falei, opa, vou pegar um projeto de consultoria, eu consigo sair da Thermo Fisher.
E aí eu combinei com o meu chefe, fiz uma reestruturação em 2019 e eu ia sair em junho de 2020. E o que aconteceu aí? Fevereiro de 2020, Anteciparam essa sua o meu decisão. chefe me liga e fala o seguinte, cara, pandemia, a gente vai mandar embora uns 15% dos funcionários no mundo. Que a gente tá vendo que isso vai ser pesado. Então a gente precisa reestruturar. Nós estamos com medo, não sabemos o que vai acontecer. Você vai sair, certo, Flávio? Então já que você vai sair em junho, eu vou te colocar no plano de reestruturação. Sim. E aí eu fui demitido. Olha, pra quem tava lá com a proposta demitido, de eu quero sair... Aí eu fui demitido. E aí fiquei assustado. Eu lembro que eu tinha muita reunião agendada assim para março, né? Porque quando eu descobri que ia sair dia 20 de fevereiro, comecei a agendar a reunião. Aí o lockdown veio no dia 13 de março. Sim. Todos os caras começaram a me mandar mensagem falando, vamos falar aquela reunião nossa, cara, vamos fazer online? Sim. Ou vamos postergar? A gente não sabe o que está acontecendo. E aí eu fiquei em casa, me vi em casa e fiquei com muito medo. Eu falei, meu Deus, gente, que isso, cara? Logo agora eu tomo coragem. Sim. Eu nunca tinha parado de trabalhar. Dos 17 anos de idade até os meus 42 anos. Eu tinha parado no MBA, mas o MBA foi o ano mais intenso da minha vida. Imagina. Que eu fiz Estudo, full-time estudo, MBA, estudando, fazendo projeto empresa. E aí eu fiquei com medo, porque eu falei assim, gente do céu, e agora? Pandemia. E se essa pandemia durar 2 anos? As minhas reservas vão cair. Sim. Como é que eu vou fazer? Então ali eu tive que me reinventar. E ali eu senti a importância do networking, né? Sim. Ali foi muito bom também, porque eu... Já engata no digital, porque essa parte foi aí, né? Foi. Ou você já era um executivo que se posicionava, tinha páginas, Então, redes? nessa minha... Em novembro de 2019, eu decidi fazer um curso no Singularity. Tá Eu bom. queria fazer um negócio diferente, né? Eu tava olhando, falei, cara, tô precisando de uma reciclagem, né? Fazia tempo que eu não fazia um curso fora. Só que eu não queria fazer uma pós-graduação, um curso, sabe, tradicional, numa universidade tradicional. E eu descobri que tinha o Singularity University que falava, era uma semana de imersão nas tecnologias exponenciais. E aí eu fui para lá em novembro de 2019 e voltei com muito insight, assim, né? E um dos insights foi... Eu descobri esse negócio que estava acontecendo em mídias sociais, né? A gente teve uma aula com um professor e ele falando que mídias sociais ia disruptar, né? Que era a descentralização da mídia. E que todo mundo podia virar um canal de TV. E ele mostrou vários exemplos, né? De gente no YouTube que montou um negócio, montou comunidade. Ele explicou essa coisa de comunidade. Ele indicou aquele livro do Seth Godin, né? Chamado Tribos. É um livrinho pequenininho assim, mas eu devorei o livrinho. E eu falei, gente, eu não tinha Instagram, eu tinha um Facebook, que quando eu fiz MBA na Suécia em 2007, tinha um cara também que falou pra gente que a gente tinha que ter Facebook, o que estava acontecendo com o Facebook. E eu montei um Facebook, mas eu ficava só no grupo do pessoal do MBA. Sim. A gente tinha uma comunidade do MBA no Facebook, era só para me conectar com meus colegas com do aqueles MBA. amigos. E eu não postava nada, não entendia muito bem, achava perda de tempo. Pô, não tenho tempo para ficar postando, sabe, foto. E aí eu entendi que, cara, isso aqui pode virar um canal, eu posso vender conteúdo, depois eu posso criar uma comunidade, ter uma audiência, dessa audiência eu posso virar um canal de mídia, posso ter patrocinador. Comecei a estudar, ver quem fazia isso de forma mais profissional, aí descobri o negócio da fórmula de lançamento, o pessoal lançando, né, curso e ganhando milhões. E aí eu montei o meu Instagram no aeroporto, voltando pro Brasil, montei o Instagram. O primeiro vídeo que tem lá gente, eu sou o Flávio Guimarães, sou executivo, vou mostrar minha vida como executivo para vocês. E foi assim que surgiu. Só que daí veio a pandemia, atrapalhou tudo. Sim. Mas aí eu falei assim, poxa, todo mundo começou a fazer esse negócio de live. Sim. E aí eu vendo muita live sobre empreendedorismo. E eu falava assim, gente, pô, mas é tão legal ser executivo, trabalhar no mundo corporativo, olha tudo que me abriu de possibilidade. E por que tem que ser só empreendedorismo, né? Eu comecei a falar de como é que era a vida de executivo, comecei a chamar amigos meus para fazer live, falando como é que foi sua carreira, como é que foi sua escalada, surgiu essa expressão, escalada. Tá. Aí o Renato veio contar, a gente fez uma live contando a perspectiva dele, do porquê que ele virou CEO e a minha perspectiva do porquê que eu não virei CEO. Sim. É muito legal essa live. Eu quero assistir essa, eu vou assistir. É uma live que entra de bônus na mentoria. Tá. Né? Então, o pessoal que entra na mentoria, essa live tá gravada lá. E é um show, assim, de liderança, né? Nossa, eu fiz live com vários. O Eduardo Gouveia, que foi CEO da Cielo, fez uma live maravilhosa. Ele é um super líder. Eu fiz muitas lives. Teve um ano de 2021,
que eu fiz toda terça-feira à noite, às 8 horas da noite, eu fazia uma live. Então, eu fiz, né, mais de 73 lives consecutivas toda semana. Eu só falhei 2 semanas, que foi a semana do Natal, um negócio assim. E aquilo foi gerando seguidores, né, as pessoas falaram, o que você está fazendo? Você virou coach? O que você faz? Virou blogueiro? E aí, eu né, tava em casa, pandemia, todo mundo em pandemia, era um jeito de se conectar com as pessoas. Sim. E ali que começou, né, a escalada corporativa, né? Que as pessoas começaram a perguntar se eu fazia mentoria. E aí teve um negócio também muito engraçado, né? 2 meninos começaram a me seguir. E um deles me chamou no direct e falou assim, você tem que fazer um lançamento, né? E eu já estava estudando esse negócio da fórmula de lançamento do Érico Rocha, né? Que era um negócio que muita gente usou no começo aí do marketing digital. Acho que até hoje é uma referência. É uma referência. E aí eu falei, tá bom, vamos marcar um Zoom aí. Aí marcamos, aí era só um menino. Oh, meu Deus, vou esquecer o nome dele agora. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer uma outra, eu vou trazer o meu colega. E o colega dele era o Hélio. Tá. Aí o Hélio veio e o Hélio falou assim, nossa, Flávio, a melhor amiga da minha mãe é a Karine. A Karine é sua parente? Aí eu falei assim, que Karine? A Karine tal, Karine Guimarães. Aí eu falei assim, ela é de Itaúna. Aí eu falei, a Karine é minha prima. Aí eu liguei pra Karine e falei, Karine, quem que é esse Hélio e tal? Não, nossa, ele é muito bonzinho, ele é filho da minha melhor amiga, a gente fez odontologia junto. E olha que coincidência louca. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa aqui, né? Sim, não Aí eu comecei a trabalhar com esses 2 meninos, o Hélio tinha 18, 19 e o outro 18 também. E aí a gente fez um primeiro lançamento. Eles me ajudaram. Um fazia os posts, o outro fazia tráfego digital. E aí a gente fez um primeiro lançamento, fechamos uma turma de 13 pessoas. Cada um pagou R$1.000 para fazer uma mentoria. E não tinha prazo a mentoria. E eu acompanhei eles 6 meses. E dos 13, 7 foram promovidos ou mudaram de empresa. Teve um resultado, assim, absurdo. E eles adoravam, e eles me ligavam. E eu comecei a entender as dores. E eu falava assim, eu olhava e falava assim, gente, isso aqui é tão fácil, por que você não faz isso? E eu fui vendo que aquilo podia realmente ajudar, né? E essa primeira turma, o pessoal era muito jovem. Então eu não tinha assim um target de público, nada, eu fui fazendo. Aí acabou essa primeira, aí eu falei assim, gente, eu vou montar um negócio digital. Aí que foi que eu pedi eu contratei uma agência, uns 2 amigos meus, eles fizeram o logo, fizeram as cores, fizeram um manual da marca, a gente fez o primeiro site. E aí começou. Aí o Hélio, ele estudava medicina, um dia ele me ligou e falou assim, putz, Flávio, eu tô estudando medicina, cara, eu tomei uma decisão, meu pai me colocou na parede, eu vou me dedicar à medicina. Aí o Hélio abandonou o barco, aí o outro era o Pedro. Aí o Pedro falou assim, Flávio, eu vou arrumar um emprego, cara, porque acho que vai demorar muito com você pra gente ganhar dinheiro. Aí eu lembro que todo o resultado que a gente ganhou dessa venda das 13 mentorias, eu dei pros 2, né? Sim. Os 2 saíram com um dinheirinho. Aí eu arrumei mais 2 outros que eram uma agência de marketing digital. 2 meninos muito legais também, que me ajudaram também quase que 1 ano. Aí a gente já estruturou um pouco mais. Aí eu tentei mudar para uma outra agência, aí essa agência não foi bacana comigo, o cara enrolão. Só que daí eu conheci o Marlon trabalhava para ele. Tá bom. Aí o Marlon também tava meio bravo com esse cara, que o cara era enrolado. Eu falei, pô, Flávio, eu também não tô gostando de trabalhar com esse cara. Eu falei, Marlon, você quer vir trabalhar direto comigo? Você cuida dos conteúdos de mídia digital, a gente arruma alguém para fazer o tráfego pago pra gente. Sim. E aí eu montei meu próprio timezinho. Que bacana. Aí, desde então, né? E aí no meio do caminho veio a Corning, né? Aí eu tinha saído da Thermo Fisher, daí... Você não estava procurando, você estava desbravando. Eu não estava procurando, eu estava... Quando foi... Essa é uma boa história. Como que a Corning chega a você? Ali de fevereiro de 2020 até dezembro de 2020, foi meio perrengue, assim. Porque o que eu fazia? Eu acordava, a mãe do meu filho estava super atarefada, porque ela trabalha numa empresa de facility management, e quando veio a pandemia, todos os clientes queriam quebrar contrato, devolver o escritório, e eles falaram assim, nós vamos quebrar, porque se todo mundo resolver... Sim. Então, ela, como era do jurídico, ela tinha que botar os contratos na mesa e falar, não, peraí, né? Vamos fazer o seguinte, a gente diminui limpeza, mas você mantém o escritório. Sim. Vamos ver o que dá para fazer aqui, todo mundo se ajudar. E eu lembro que eu fiquei uns 45 dias com o João na minha casa, porque ela pediu ajuda. Ela falou assim, já que você não está trabalhando, você fica com o João para eu poder me dedicar aqui. Sim. E aí eu me via
Eu acordava de manhã com meu filho em casa, meu filho com 6 anos, fazendo aulinha online, só que eu botava ele sentado na frente do computador, dava 2 minutos, ele estava andando pela casa, filho, aí eu tinha que ficar sentado do lado dele. Aí eu ficava vendo pitch de startup, porque tinha os pitches online, né? Então tinha pitch toda semana. Antes os encontros da Anjo do Brasil era um por mês presencial. Quando entrou para online, eles começaram a fazer um por semana e passou a ser nacional. Nossa, então ficou um negócio... Aí eu comecei a ver os pitches de startup, porque eu queria investir nas startups, queria montar um portfólio. Eu estava estudando muito. A Solange um dia me liga e fala assim, Flávio, eu estou fazendo uma certificação da SANAP, Inteligência Emocional, eu preciso de 5 cobaias, porque eu preciso ter tantas horas de mentoria para ganhar meu certificado. Você quer ser uma cobaia? Aí eu falei assim, quero, vamos. Aí eu comecei a fazer essa mentoria de inteligência emocional com a Solange, né? Então, foi muito legal, que eu tava precisando ali, eu tava meio perdido, assim, o que eu ia fazer. Aí eu fazia os pitches e tava desenvolvendo a escalada e fazendo as lives. Tá. Aí, quando foi julho, agosto, uma empresa grande, americana, me chamou para uma vaga. Eles já tinham me chamado por uma empresa deles e eu tinha recusado em 2017 para 2018, quando eu me separei. Eles era uma posição muito legal. Era uma posição de CEO, de presidente. Eu ia sair de diretor de divisão para ir para ser presidente. Mas eu estava me separando, fiquei com medo. A Thermo Fisher cobriu a oferta, eu acabei ficando na Thermo Fisher. Aí essa empresa me ligou de novo para uma outra empresa do grupo. E eu recusei de novo. Porque eu falei, não casou. Era uma divisão que eu ia tocar a divisão, mas a divisão tinha uma grande parte do faturamento era serviço, só que serviço reportava para o cara nos Estados Unidos, era tudo complicado. Eu falei, não, isso aí tá parecendo meio fria. Deixa eu ficar firme no meu propósito aqui de tentar fazer algo diferente, porque isso deve ser mais do mesmo do que eu já fazia. Aí eu segurei, recusei, e quando veio dezembro de 2020, o meu vizinho, ele tem uma empresa de interim management. E ele estava com um projeto na Leroy Merlin, que ele tinha colocado um executivo lá, e o executivo não estava dando conta de seguir o projeto. E o projeto estava meio que degringolando. Era um projeto grande da Leroy Merlin, de criar uma plataforma de venda B2B. Eles queriam criar uma plataforma de que casas de material de construção pudessem comprar online das lojas. Tá. E eles como que expandissem, né, as lojas deles em pequenas lojas de bairro. E era bem legal o projeto. E o Nico me falou assim, cara, eu tô precisando de um executivo que vai lá e resolva o problema, e eu sei da sua história, você não tá fazendo nada, pega esse projeto, me ajuda lá. E eu falei, topo, pô, precisa ser full time? Ele falou assim, não precisa ser full time, cara, vamos definir aqui quantas horas você trabalha. Eu entrei em dezembro e toquei esse projeto até abril, e foi muito legal, a gente conseguiu reverter, o projeto entrou no eixo, eu ajudei muito o cara que era o CEO da divisão, deu muito certo. Então aí eu comecei a ganhar um dinheiro legal, Sim. porque eu era uma consultoria, eu ganhava bem ali. A escalada, já estava fazendo a mentoria da escalada, já estava fazendo os pitches de startup, adorando trabalhar com as startups, já tinha investido em umas 3, e aí eu estava realmente ajudando, eu estava mão na massa com as startups, né? Os founders gostavam que eu ajudasse. Então eu falei assim, agora tá bem divertida a minha vida. A pandemia começou a passar ali um pouquinho. E aí veio um headhunter. Aí, olha que loucura isso, gente. Essa parte. Aí o Renato me liga um dia, o Renato Aquele Carvalho. que assumiu a posição. Ó, gente, olha como é que Deus é fanfarrão Olá. e como é que vocês têm que tomar cuidado com as relações que vocês passam. Cada pessoa que passa na vida de vocês é um instrumento de Deus na sua vida, de transformação. E você tem que cuidar, você tem que ser ético, você tem que ser... Assim, eu vou colocar uma coisa assim, apesar de lá na Philips eu ter sido esse trator, poxa, o Amaury, que era o cara de distribuição, um dia a gente se cruza no Instagram. E o Amaury virou um cara fã de vinho. Ele tem uma confraria de vinho, ele leva o pessoal para a Europa para visitar a vinícola. E um dia eu escrevo para ele assim, né? Poxa, Amaury, que legal que você está fazendo. Ele aposentou, ele é bem mais velho que eu, né? E aí, ali, escrevendo no Instagram, a gente meio que pediu perdão pro outro, assim, sabe? Eu falei, pô, Amaury, cara, me desculpa, meu, de eu ter sido um babaca lá na Philips com você, cara. E ele escreveu pra mim e falou assim, Flávio, se teve um babaca, fui eu.
porque você era um jovem, cara, e eu já tinha meus 60 anos de idade. E eu, porra, né, passando o tapete ali em você por causa de projeto. Porque teve várias coisas que aconteceram assim, sabe? De a gente tá num projeto, aí o distribuidor dele entrar no mesmo projeto que a gente, mas na hora de vir pedir desconto, falar que era outro projeto, sabe? E o vendedor dele sabia que era o projeto, mas porque como a gente tinha uma política, se batesse um projeto que o canal profissional tava, o pessoal de produto não ia dar o desconto. Mas não, esse projeto a gente já tá direto. Então a gente competia entre nós mesmos, sabe? Então olha como é que é, né? Ali a gente, pô, não era algo mal, né? Era da cadeira, sabe? Então, apesar de eu ter sido um trator, eu nunca tive nenhum inimigo na vida. Então, pô, o René, a gente depois deu risada. O René, esse alemão, ele voltou pra Holanda, a gente também via LinkedIn, e ele falava assim, Flávio, não tem nada, cara. Você era o melhor diretor comercial que a gente tinha. Eu sei que você brigava comigo, mas você entregou o resultado, você realmente melhorou as margens, você era um cara comprometido. Então, não tem problema, cara. Então, assim, nunca deixei inimigos, né? Então, o Renato, que era um cara que eu podia ter ficado com raiva porque ele virou o CEO, podia ter falado, cara, não quero trabalhar para você, vou sair da Philips, né? Eu tive a humildade de apertar a mão dele e falar, cara, parabéns, você é um cara sensacional, eu não tenho problema nenhum de continuar trabalhando com você, vou ter orgulho de trabalhar com você. Ele me liga um dia e fala, Flávio, me ligou aqui um headhunter para uma posição que ele virou para mim e falou assim, você está interessado, Renato? Aí ele falou assim, não, para mim não faz sentido, porque o Renato já estava como CEO da Novartis, né? A Novartis, baita empresa, muito maior que a Corning. Aí ele falou assim, putz, Renato, me ajuda, porque, cara, eu tenho uma posição que eu nunca vou encontrar esse cara. Porque a empresa é uma empresa de telecom, de life science e mercado automotivo. Aí o Renato virou para ele e falou assim, cara, tem um cara que eu acho que já trabalhou em tudo isso aí. Aí ele falou assim, não é possível, me dá o telefone do cara. Ele falou, não, eu vou ligar para ele primeiro. Aí ele me ligou, aí eu falei assim, que empresa que é, né? Não, empresa americana, tal, multinacional. Eu falei assim, Renato, não quero não. Como assim, Flávio? Não quero, cara, porque agora que eu tô fazendo consultoria na Leroy, já tô ganhando um dinheiro. Então, já tá cobrindo minha renda fixa aqui, meus custos fixos. Tô investindo, tá legal pra caramba, eu tenho tempo, tô na internet, não tenho chefe. Tô adorando, cara. Agora o negócio tá ficando legal. Depois que eu passei o perrengue todo, agora tá legal. Aí ele falou uma frase assim pra mim. Ele falou assim, cara, legal, mas tudo isso que você tá fazendo, você pode fazer a qualquer momento. Agora, você nunca foi o número 1 de uma empresa. Você pegar uma cadeira de número 1 numa empresa vai mudar o seu patamar, vai mudar o seu jogo. Aí eu falei assim, tá bom, Renato, espera um pouquinho. Ele desligou, aí eu liguei pra mãe do meu filho, perguntei pra ela o que você acha. Liguei pra 2 headhunters amigo meu, uma delas foi a Thalita. Liguei pra Thalita e eu liguei pro da Hydrix. Me fugiu o nome aqui, ó. Às vezes me dá uns brancos. Vai vir. E ele também me falou uma frase. Ele falou assim, cara, eu sou headhunter há 20 anos. É impossível uma empresa contratar o número 1. Primeiro que normalmente a empresa tem o sucessor. Sim. Quando ela não tem o sucessor, eu nunca vi ninguém contratar alguém que não é da indústria. Cara, muito estranho, esse cara tá te ligando para você ser o presidente da Corning na América Latina. E aí eu falei para ele, cara, que o headhunter falou que, né, pô, a empresa tem 3 setores muito diferentes, eu já trabalhei em 2 deles profundamente, e um, que é o mercado automotivo, ele falou que, cara, o mercado automotivo você aprende rápido, não é o foco deles, eles não estão preocupados no mercado automotivo. Daí ele falou assim, então, cara, então assim, praticamente todas as estrelas do céu estarem alinhadas, ele falou essa frase. Aí eu olhei assim, aí teve uma coisa que a ficha que caiu foi assim, cara, é muito fanfarronice de Deus fazer o headhunter ligar pro Renato, que foi o cara que me tirou a chance de virar. É Deus falando comigo, cara, deixa de ser imbecil, pega essa posição que eu tô te dando de bandeja, porque você ainda tem uma missão para cumprir aí. Sim. E aí eu comecei a pensar nisso e comecei a pensar o seguinte... Eu tava com uma dó de largar a escalada, assim, porque tava começando, sabe, um negócio legal. E aí eu falei assim, poxa, mas a escalada, eu vou ter que parar a escalada. Aí eu falei assim, não, mas quer saber? Vai reforçar a escalada corporativa. Porque eu na internet, falando de base, escalada, transformação, de que eu te ajudo a chegar no topo,
mas eu nunca cheguei no topo, e eu não tô lá jogando o jogo, é muito fácil, eu vou virar um coach de internet. Sim. Agora, se eu for o único presidente de multinacional no Brasil que ainda tem um programa de desenvolvimento de carreira, onde eu falo, e eu falo o que eu tô fazendo, pode ser que também vai dar uma alavancada na escalada. Será que a Corning deixa eu tocar os dois? Aí eu liguei pro Red Hunter e falei assim, ó, eu quero fazer entrevista. E foi um negócio muito louco, assim. Porque em literalmente, assim, uma semana eu fiz 7 entrevistas. Os caras estavam loucos procurando alguém. E uma entrevista atrás da outra foi mais legal, teve conexão. E quando chegou no meu chefe, eu falei pra ele, ó, eu tenho uma empresa de investimento, eu tenho um negócio que chama Escalada Corporativa, que eu faço mentoria de executivo, de profissionais. Eu queria continuar. Eu tenho um canal no Instagram. Eu acho que o meu chefe, ele nem sabia o que era isso. Não tinha a menor ideia. Ele não ligou muito, ele falou assim, escreve aí então isso num e-mail para mim, que eu vou passar pro nosso RH. Aí o RH fez uma proposta, aí eu aceitei a proposta e pedi para eles colocarem na proposta esse e-mail. E eles colocaram, então era um non-disclosure dizendo que eles estavam ok, sabiam que eu tinha uma empresa de investimento, sabiam que eu tinha a escalada corporativa, aparecia escrito lá. Aparecia já? Tá lá no meu contrato. E aí eu falei, tá bom, então eu vou tentar levar os dois. E aí, foi uma bênção de Deus, assim, porque eu entrei na Corning e tem sido um laboratório de tudo que eu acredito, de liderança, de tudo aquilo acumulado de liderança, os meus melhores líderes, o que eu acredito. Eu fui implementando na Corning e a Corning me deu total autonomia. A Corning é uma empresa, é uma empresa americana, mas é uma empresa com espírito de família, assim, porque a Corning é uma empresa de 174, 73 anos, que o primeiro produto dela que bombou no mundo foi o bulbo da lâmpada do Thomas Edison. Né? Então, dali derivou um monte de coisa. Aí a Corning, cada vez, ela vai inovando. Então, a gente inventou os bulbos de TV, a gente inventou a fibra ótica, a gente inventou o Gorilla Glass para o Steve Jobs. Steve Jobs ligou na Corning e falou que queria que o vidro do telefone celular... o telefone celular fosse vidro, não fosse mais aquela tela de cristal líquido, que amarelava, né? Como ele era um cara muito focado em design, ele queria que o vidro dobrasse nas pontas, fosse perfeito e que não riscasse e que não amarelasse. E aí ele botou um vidro e o vidro quebrava, então tinha que ser um vidro que não quebrasse. E aí a Corning tinha uma patente da década de 80. Então o nosso CEO consultou lá o pessoal de R&D, de pesquisa lá, e eles falaram, nós temos uma patente aqui, que é um vidro que não risca, não quebra, mas assim, ele é muito caro, porque a gente não tá guardado aqui, que a gente nunca achou aplicação para isso. E aí, dali surgiu o Gorilla Glass. E depois a Corning inventou uma série de outras coisas. E aí, o nosso CEO hoje, o Wendell Weeks, ele é o primeiro CEO que não é filho da geração da família Hutton. Então, a geração até 2011 estava presente na empresa. E é uma cidadezinha nos Estados Unidos, em Corning, que tudo gira em torno da Corning. Tem poucos habitantes, só tem a Corning lá, todo mundo trabalha na Corning. O nosso presidente diz que domingo ele está lá no supermercado fazendo compra, encontra todos os funcionários. Então, é uma empresa que tem uma cultura humana muito legal, de muito respeito, de muita... muito consenso, é muita discussão, muita conversa, respeito acima de tudo. Então, toda conversa tem que ser uma conversa, sabe, não tem grita um com o outro, não tem discussão, é tudo muito respeitoso, é tudo muito bacana. Você vai lá em Corning, primeira vez que eu fui lá na nossa reunião de leadership do meu chefe, a gente foi fazer um jantar com o CEO, nosso CEO, na casa da família Hutton, que hoje é um lugar que é tipo um centro de treinamento da Corning, é um centro de eventos. Então, ele estava sentado na mesa de jantar da família Hutton, os quadros da família na parede, eles contam a história. Então, é um negócio muito legal. E eu tive muita autonomia para implementar uma cultura, que é a cultura que eu acredito, né, de uma formação de time de alta performance, de time que trabalha em equipe, as discussões a gente tem dentro das reuniões de liderança. E ao longo desses... Eu estou lá há 3 anos, né? Durante 2 anos foi muito uma construção de equipe, que é o que eu chamo, né, dentro da escalada corporativa, da base, escalada e transformação, a parte de transformação. Como é que você implementa uma liderança autêntica, com base em geração de valor e com base nesses conceitos de você ser um executivo coração, né? Você cuida das pessoas e que você faz as coisas com paixão, né? O coração é paixão, porque é sangue quente, é ir atrás, é gerar resultado, mas também coração de amor, de gentileza, né? Das coisas serem feitas
cuidando das pessoas, garantindo que as pessoas têm voz, né? Garantindo que tem coerência ali. Você tem que ter diversidade de opinião no time, mas tem que ter coerência também, né? As pessoas têm que estar ali comprometidas com uma direção. E se você não se sente parte daquilo, você tem que sair, né? Então, a gente conseguiu construir um time lá muito bacana, tem um ambiente muito legal lá na Corning e tem sido o meu laboratório. Então, eu sinto muito orgulho porque o que eu falo na escalada, o que eu ensino, o que eu proponho, eu literalmente implemento lá na Corning, né? Então, tem sido 3 anos de Corning, escalada corporativa, startups. Sim. E é uma vida louca, assim, né? Tem hora que eu fico maluco. Não tenho dúvida. E você trouxe, no início, eu vou pôr aqui, ó, para todo mundo ver. E sigam também nas redes Flávio Guimarães. Depois eu vou pedir para você compartilhar aí todos os links. Mas, Flávio, você começa uma onda, um posicionamento que não é comum até hoje. Já tem quase 4 anos que você se posiciona digitalmente, tem produto, seguiu aí vários métodos aplicados até hoje. Mas como foi quebrar esse paradigma? Porque nós somos de uma geração que os nossos CEOs, na época quando a gente ainda é estagiário, os VPs, não tinham nem rede social. Como que é viver isso, expor a sua vida, a sua realidade? Você já tinha critérios ou você foi absorvendo aí conhecimento até para ir ajustando a forma de se mostrar nas redes? Foi meio assim, intuitivo mesmo, né? Eu realmente montei esse Instagram voltando dos Estados Unidos e eu ainda estava na Thermo Fisher. Foi em novembro, eu só saí da Thermo Fisher em fevereiro. E aí, lá dentro, né, da Thermo Fisher, eu fazia os stories, mostrava meu dia, mostrava o que eu estava fazendo, meus desafios. Comecei a compartilhar algumas crenças que eu tinha de liderança. E eu lembro bem, assim, que as pessoas que trabalhavam no meu time, às vezes entravam na minha sala, eu tinha uma pessoa bem de confiança, assim, e ela falava assim, cara, eu estava ali no corredor e fulano brincou comigo assim, falou assim, e aí, o seu chefe, tá gostando dele, blogueirinho, né? O que o seu chefe tá fazendo? Meio que desdenhando um pouco, né? E era um colega, um diretor da empresa, mais antigo, mais sênior, né? E aí, essas coisas davam uma abalada, assim, eu me sentia meio assim, puta, meu, por que eu tô fazendo isso, né? Sim. Mas sabe quando você tem uma visão, você enxerga assim, cara, isso é algo que daqui a alguns anos vai ser muito importante. Vai ser algo essencial. Porque o mundo, ele está indo para o digital. As gerações, elas estão no digital. A atenção está no digital. Então, por que um líder de uma grande empresa, ele vai ter que se posicionar no digital? Sim. Então, aquela coisa do líder, antigamente, quando ele quisesse dar uma mensagem da empresa, ele tinha que usar assessoria de imprensa para ter lá uma página no Valor Econômico, no Estadão. Né? Isso daí que era o tradicional, né? Então, a empresa vai fazer lá um lançamento de um produto, vai fazer um investimento. Então, vamos aqui nos canais de mídia tradicional. Mas imagina se esse executivo, ele tem a audiência dele, do mercado dele, ele é uma referência, ele é seguido no LinkedIn, ele é seguido no Instagram, e ele, a qualquer momento, ele pode mandar a mensagem que ele quer. Sim. O poder disso passa a ser... Olha o Elon Musk. Vamos pegar hoje as maiores empresas do mundo e os grandes líderes, né? Então, o Jeff Bezos da Amazon tá lá no Twitter, no Instagram. O Elon Musk toda hora agita o mercado. E ele faz isso intencionalmente. Então, olha o poder disso. Né? Então, eu acho que isso vai ser uma tendência sem volta. E eu enxerguei isso lá em 2019. Só que isso não é uma coisa que você fala, então tá bom, vou começar a fazer. Eu tô há 4 anos... aprendendo. E assim, eu fiquei muitos anos lá, os meus 2 primeiros anos, sei lá, eu olhava, tinha 2.000 seguidores, 2.500 seguidores, 2.600 seguidores. Sim. Agora eu tenho 42.000 seguidores, eu tenho 18.000 seguidores no LinkedIn. Eu já tenho uma audiência, você deve ter sentido no final de semana como que o pessoal postando o Escalada Summit, sim, a gente estava bombando no LinkedIn. Sim. Meus amigos, todo mundo, cara, tô recebendo toda hora aqui coisa mensagem sua. Então, isso é um canal muito poderoso, né? E quem é que está ocupando esses canais? São pessoas que não têm a história que eu tenho, a história que você tem. Sim. São as pessoas que são mais desse lado de influenciador, ou de comunicador, ou de coach,
né, que muitas vezes não tem o que dizer. Sim. Sabe, você pode ler o livro, você pode fazer um curso e falar, mas nós podemos Tem a vivência. falar o que a gente viveu, né? A gente pode... A escalada corporativa é um negócio totalmente proprietário. Quem se interessar, quiser ler o livro, lógico, tem um pouquinho da minha história, mas tem... eu misturei uma autobiografia onde eu vou fazendo paralelos com a metodologia da escalada corporativa. Então, quem vem fazer mentoria comigo, não é com base em livro, não é com base em nada. Isso ao mesmo tempo é um pouco ruim, eu reconheço, assim, porque... E eu quero, em algum momento, me preparar mais, estudar um pouco mais psicologia, estudar um pouco mais metodologias, né, de mentoria, de coaching, porque existem e eu acho que é importante. Mas eu acho que, por outro lado, eu tenho uma coisa que é a minha vivência e que eu consegui metodificar. Sim. E dar ferramentas práticas para as pessoas. Ó, faz isso, olha isso, né? Então, por exemplo, a parte da transformação. Eu mostro como que eu formo uma equipe de alta performance. Eu mostro o que eu faço passo a passo do dia 1 que eu entrei na Corning, no 3º mês, como é que eu faço minhas reuniões de liderança, como é que é o meu mecanismo operacional, como é que eu faço as agendas mensais e anuais de one-on-ones com o meu time, como é que é o meu one-on-one com o meu time, como é que eu cascateio as metas com base em OKR. Então, eu mostro como é que eu trabalho. E cabe a pessoa olhar e falar assim, cara, isso aqui eu posso implementar, poxa, isso aqui é legal. Ela reflete em cima daquilo, de uma referência. E a gente, muitas vezes, não tem referência. Sim. Quantas vezes na minha carreira eu assumi uma posição Sem e base. beleza, o meu chefe ajuda, você às vezes vai e pergunta, como é que você faz isso? Mas você não tem um método, você tem que ir inventando. Sim. Então, acho que isso é o grande poder de você fazer uma mentoria. Mas, enfim, eu acho que o primeiro passo que eu vejo, que eu falo para todos os executivos é, se você não começar a se posicionar, você vai ficar para trás. Vai chegar um momento que uma grande empresa vai falar assim, eu quero contratar, o perfil do meu CEO é assim, é um cara que já tem uma audiência nesse mercado. Sim. A audiência vai valer muito. E o segundo ângulo é porque hoje a gente consegue, através desse posicionamento digital, perpetuar nossa carreira, não diminuindo nossa dependência ao nosso crachá, à empresa que a gente trabalha. Porque você consegue passar a ser realmente um influenciador daquele mercado, daquele segmento que você atua. No meu caso, né, eu tenho 2 coisas que eu gosto muito. Uma é negócio. Eu adoro discutir mercado, cliente, produto, sabe? Pensar isso, né? Destravar isso. Eu gosto muito de negócio. E eu gosto muito de gente, né? De desenvolver pessoas, de ter um time, de provocar as pessoas, de estar perto das pessoas. Eu gosto muito disso. Então, a escalada corporativa, ela me permite transmitir meu olhar do mundo, né? Influenciar as pessoas, desenvolver pessoas. Então, nesse caso, eu tô construindo a escalada corporativa, uma coisa que hoje ela não é muito um negócio, porque eu não consigo dedicar tanto tempo nisso. Sim. Mas ela já gera ali um faturamento para pelo menos pagar os custos que eu tenho para manter a escalada. Uhum. Então, ela pode ser no futuro um negócio. Ela vai se transformar num negócio no futuro para mim. Sim. Quando eu sair do mundo corporativo, eu já tenho um pé ali de um negócio de desenvolvimento humano, sim, de educação de executivos. E essa audiência, depois, ela pode virar para mim possibilidades para vários outros negócios. Uhum. Né? Então, esse olhar também é o olhar que eu tive lá atrás. Então, eu acho que os executivos têm que olhar um pouco para isso com esse ângulo. Né? Pode ser muito benéfico para a sua cadeira atual, para a posição que você está atualmente, e para você como um profissional executivo. Né? Porque antigamente a gente depende muito de estar sentado numa cadeira. Você não, né, quando você sai, amanhã, se eu sair de ser presidente da Corning, ninguém mais vai ligar para o Flávio. Eles vão ver quem que é o próximo presidente da Corning. Sim. Então, todo o meu relacionamento ele está envolvido na cadeira. É lógico que a gente cria amizades e cria relações sólidas que vão te ajudar fora da cadeira. Mas é meio difícil, assim, né? A gente não é que nem vamos pegar aí um jogador de futebol. Ele joga no Barcelona, mas se ele sair do Barcelona, ele para de pé sozinho, né? Porque ele tem um talento ali que qualquer um quer ter. Um artista, né? Um ator, uma atriz. Então, a gente, como profissional do mundo corporativo, a gente tem que encontrar uma forma de parar de pé sozinho, né? Então, até para um pós-carreira, isso é importante. Eu acho que vai ser importante.
E pensando para esse público que nos assiste e tá com vontade de se posicionar digitalmente, pensando que foi bem na cara e na coragem, você viu ali a oportunidade, teve um insight por um curso que você fez, que falou, ó, já essas redes que fazem sentido até hoje não vai fazer mais para o futuro. Que dica, que tipo de conselho que você dá? Porque a pessoa normalmente tem aquele viés, eu vou pôr minha cara lá, vou falar, vou expor. O que você traz da sua vivência? Eu acho que todo líder, ele tem já uma facilidade de liderar, de comunicar, né? Então, só pensa assim, eu vou fazer isso como uma extensão da minha responsabilidade na cadeira que eu sento hoje. Então, não precisa inventar muita moda. É falar assim, tá bom, chama o seu time de marketing e fala assim, ó, vamos criar um plano de marketing digital baseado na minha cadeira. Não é em mim, é na minha cadeira. Sim. O próximo CEO que entrar aqui vai ter que continuar esse trabalho, porque eu quero ser a voz da empresa no mundo digital. Isso é uma zona de conforto. Não muda muita coisa, porque você já faz isso. Sim. Você já participa de eventos, de feiras, você já vai lá, você já abre uma feira, você já abre uma convenção de vendas, você já tem que se posicionar como líder da empresa, você já tem que dar uma entrevista, você já tem lá uma relações públicas, né, que às vezes traz o jornalista para te entrevistar. Então aí você já está na sua zona de conforto. Né? Então começa a gerar um conteúdo ligado à sua cadeira, mas que vai ser algo que vai impactar o mercado. E aí, à medida que você vai se sentindo confortável em cima disso, você pode começar a explorar também você como uma pessoa, o seu lado pessoa, né? E aí, eu, no meu caso, me sinto confortável de no Instagram, no final de semana, mostrar um pouco da minha vida, eu cozinhando com meu filho, eu brincando com meu filho, mostrando um pouco o meu pai, né? Eu tenho orgulho de mostrar meu pai o quanto que ele é humilde, as pessoas adoram, né? E veem, as pessoas gostam, as pessoas querem se conectar com você pelo lado humano. Sim. Né? Então, isso é algo que... Aí muita gente fala, não, mas eu tenho medo, né? Porque daí vão sequestrar meu filho. Uhum. Né? Porque tem esse lado, que eu também me preocupo. De segurança, né? E aí você tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não mostro onde eu moro. Eu não mostro a escola que meu filho estuda. Então, tem alguns cuidados que eu tomo. Mas eu entendo também as pessoas que não querem. Não, eu não vou mostrar meu filho. Eu quero deixar totalmente... por exemplo, talvez se eu fosse, né, presidente... vamos pegar assim, da Petrobras, né, da Braskem, que é muito visado, eu talvez realmente me protegeria um pouco mais minha família, né? Mas isso daí é uma coisa que cada um tem que ter o seu limite. E aí, não precisa também mostrar a família, mas daí você pode, vamos dizer assim, poxa, eu sou um cara que atuo e sou um cara de tecnologia, e adoro falar de tecnologia. Então... O próximo passo é, além de falar dos temas da empresa, deixa eu também começar a criar um conteúdo que eu falo de tecnologia. Então, já é um conteúdo mais pessoal seu, você se posicionando no mercado como uma referência em tecnologia. Sim. E é uma coisa que você gosta. Então, você vai ter facilidade de falar, de impactar, de influenciar. Eu acho que vai de cada um. Tem outros líderes que eu conheço que realmente também adoram desenvolvimento de pessoa. É muito natural de alguns líderes depois irem fazer mentorias, coaching, abrem empresas de consultoria, né? Então, vai por esse lado, né? Que você se sente mais confortável. Então, eu daria esse caminho, assim. Perfeito. E para tudo tem o seu nicho, né? Você identificar o que é sua fortaleza, o que você se sente confortável e tem uma narrativa, né? Que eu acho que isso que diferencia muito do que a gente vem acompanhando, né? Natural, pessoas que têm propriedade para falar, né? Nas redes, tem conteúdo, tem vivência, né? Estamos aqui nós dois, a gente já debateu bastante sobre esse item de crescimento, né? E de, acho que aprofundamento do mundo corporativo, mas é você encontrar seu nicho e a partir dali se posicionar. Eu tenho sempre a difícil missão, que é chegar no final, Flávio. E aí eu queria muito que você convidasse quem está aí nos assistindo, onde que as pessoas te encontram nas redes? Legal. No LinkedIn, né? É só procurar Flávio Guimarães, Corning, porque tem mais Flávio Guimarães, tem mais homônimos. Corning com C, eu vou colocar Corning aqui no descritivo. Eu ponho CORNING. No LinkedIn, no Instagram é Flávio Guimarães Exec, de executivo. E a gente tem o site da Escalada Corporativa, escaladacorporativa.com.br. Aí lá vocês podem comprar o livro, podem ver quais são os programas de mentoria que a gente tem, tem conteúdo sobre carreira,
tem também alguns conteúdos que são bem legais, que é o e-book, né? A gente tem o e-book do CV do executivo, como que você monta o seu currículo, como um executivo faz, né? Como é que você se posiciona de forma mais executiva no mercado, independente da posição que você está. É um e-book gratuito. Tem um teste de carreira bem legal lá para você ver onde é que você está na escadinha de liderança e se você já é um executivo coração. Então, você faz um teste, são 5 perguntinhas. Essas são as maneiras de se conectar comigo. Várias maneiras, e mais do que isso, o Flávio é uma pessoa que todos os dias está colocando ali a sua realidade, então não percam, né? Eu acho que é uma experiência riquíssima para quem está olhando, investigando, tentando encontrar qual que é o seu momento de se posicionar. Eu que assisto e vejo ali, é muito gostoso de acompanhar e ver que é possível sim você colocar essa trajetória de uma forma leve e fazer com que as pessoas se conectem com essa realidade. De novo, muito obrigada, Flávio, pela generosidade de estar aqui compartilhando tua história, colocando também as vulnerabilidades de como que é uma trajetória real, né, de um líder que cresce na sua carreira, mas principalmente pelo ser humano, de ter encontrado seu propósito, hoje ter a escalada e conseguir fazer com que tantos outros líderes que talvez na humildade de querer nem saber como crescer, se conectar com essa sua história e ver que é possível. Então, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite, parabéns pela sua coragem também, né, de estar... você também está começando praticamente do zero. Exato. Uma nova trilha, né? E você tem tanta história, né? E olha que legal, né? Porque você trabalhou sempre em recursos humanos, né? Sim. Então, você já deve ter entrevistado quantas pessoas? Nossa, muitas. Então, é por isso que aqui você faz uma entrevista brilhante, né? Uma pessoa que é muito bacana, o Ricardo Basali, é a mesma coisa. Ele fala isso, né? Ele fala assim, cara, para mim, eu não estou fazendo uma coisa diferente. Não, eu estou fazendo aquilo que eu já sempre fiz, né? O meu trabalho é tomar café com líderes de empresa para entender as necessidades que eles têm de recursos humanos. Então, ele aproveitou essa habilidade e também construiu um posicionamento digital que eu acho que, né, para os executivos aí, a grande referência, para mim, é o Ricardo Basali. Ele é um cara, né, CEO da Michael Page, precisa se conectar com as pessoas, ele traz grandes executivos para o podcast dele. O podcast dele hoje é um dos maiores podcasts de negócio do Brasil. Verdade. E isso está muito intrínseco. Com isso, ele gera muitos leads lá para Michael Page, né? Super. Então, ele conseguiu fazer essa conexão. E ele é um cara que não mostra a família. Dificilmente. Às vezes, ele mostra uma foto dele de férias com a família. Mas ele conseguiu um posicionamento que, para ele, é confortável. Que ele fala, eu sou um cara tímido. O Bas é super tímido, então ele não quer se expor, né, na vida pessoal. Mas o conteúdo que ele tem capacidade de gerar, ele mostra. Sim. Então, para mim, é um grande exemplo, uma grande referência aqui, respondendo aquela sua pergunta. E você, acho que também vai encontrar um caminho legal. Parabéns e no que eu puder ajudar. Tô aprendendo. Eu digo que é um caminho, assim, zero confortável, mas eu também me conecto muito. Já ouvi algumas vezes o Basaglia falando. A minha trajetória é conhecer pessoas, né? E muitas vezes o conhecer passa por você genuinamente querer se conectar. E muitas vezes você foi falando, eu fui me conectando com a tua história, com a minha... como eu comecei, minha origem, meus medos, minhas oportunidades de ter uma realidade. E o canal é isso, né? Dar voz para pessoas que me impactam, seja pelo network ou pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, para que outras pessoas ou pessoas que estejam em outro momento de carreira se conectem com a gente e falem, é possível, ouvi o Flávio e é possível. Então, para quem esteve com a gente até o final, de novo o meu convite, tem um livro aqui fantástico para vocês. Acessem o site, acessem os conteúdos do Flávio, que sem sombra de dúvida só vem para agregar. E sigam as nossas páginas. Como eu comecei dizendo, toda semana tem um conteúdo bom. E se tiver alguma pergunta ou algum tema que eu não explorei, vocês já conhecem muito o Flávio, coloca aqui nos comentários, que aí vocês me ajudam a chamar ele aqui de novo, tá bom? Obrigada. Até a próxima.